Vamos lá. Meu objetivo hoje é ser bem claro, bem direto sobre o tipo de homem que a gente precisa ser. A gente, ao longo da vida, é muitos homens. Ao longo da vida, a gente se torna homem. Em várias situações, a gente vai mostrando o quanto a vida exige de nós habilidades diferentes. A gente é homem desde que nasce e vai, ao longo da vida, aprendendo a ser homem, aprendendo a se portar como homem. E tem havido muita confusão quanto ao nosso papel na sociedade. O que algumas pessoas dizem que é o certo quanto à masculinidade, na verdade, é um comportamento juvenil. Existe um louvor muito grande, uma busca muito grande pela jovialidade, um medo muito grande de envelhecer, e muitas pessoas estão correndo atrás de sonhos juvenis. Homens que continuam com metas, homens maduros, que continuam com metas que são metas de adolescentes, de jovens. E quando a gente olha para o lado, o que a gente enxerga é uma grande maioria completamente confusa. Nós estamos com medo de muita coisa, inclusive de falhar como homens. E a gente fica sempre pensando em algumas situações, em qual postura a gente vai apostar. De que maneira a gente vai mostrar a nossa virilidade. Então, queridos, a vida vai nos virilizando, a vida vai nos tornando homens. E é de se esperar que com o tempo nos tornemos homens melhores. E é esse o objetivo principal de uma igreja, tornar as pessoas, os membros dessa comunidade, pessoas melhores, fazer de nós pessoas melhores. E de uma reunião tão específica como a nossa, de homens, o desejo nosso é que a gente seja homem melhor hoje do que foi no mês passado. E a gente sabe que não há um homem que se compare a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo perfeito de masculinidade. Quando a gente olha Jesus Cristo, a gente encontra nele tudo em perfeição. Nós encontramos a medida perfeita de ira. Jesus se irou quando entrou no templo e viu ali mercadores transformando uma igreja, por assim dizer, num comércio. Nós encontramos em Jesus a dose certa de ternura, a dose certa de compaixão, a dose certa de bravura. Encontramos então em Jesus Cristo o tipo de homem que agrada a Deus. E a resposta que eu quero responder essa noite é essa. Qual é o tipo de homem que agrada a Deus? Gente, existem muitas respostas para essa pergunta, porque a Bíblia tem muitos exemplos para nos dar de bons homens. Inclusive muitos exemplos para nos dar em relação ao próprio Jesus Cristo. Mas para a gente manter essa reunião dentro do seu tempo proposto, eu quero responder essa pergunta: que tipo de homem que agrada a Deus? Eu quero apenas dar duas respostas e deixar você com a curiosidade de pesquisar por conta própria, em Jesus Cristo, a postura de um homem que agrada a Deus. E se você for um homem de Deus, se você se comprometer com esse objetivo de me tornar um homem de Deus, a sua esposa vai agradecer, a sua namorada vai agradecer, os seus filhos vão agradecer, o seu patrão vai agradecer, seus empregados vão agradecer, a sociedade vai agradecer. E digo, o nosso país não precisa de muitas pessoas mais, nós somos muitos. O que nosso país precisa é de gente certa. A gente já tem dinheiro suficiente para bancar esse país, a gente tem gente estudada o suficiente para comandar o país. O que nós precisamos é de gente boa. E eu acredito que o nosso papel como igreja é fornecer para a cidade gente de caráter, gente de postura, homens de Deus que vão ajudar a cuidar bem dessa cidade nas mais diversas áreas. Então vamos lá, respondendo à pergunta: qual é o tipo de homem que agrada a Deus? Olhando para Jesus Cristo, nós encontramos a primeira resposta. O homem que agrada a Deus cuida bem das crianças. O homem que agrada a Deus cuida muito bem dos pequeninos, das crianças. Eu vou ler um texto e o Pablo vai projetar para vocês o texto que eu estiver lendo aqui, então você pode me acompanhar muito facilmente aqui. É uma passagem do livro de Marcos, que está no capítulo 10, do verso 13 em diante. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus, nesse tempo, estava rodeado de gente. Era o segundo ano do ministério dele, o ano da popularidade.
Jesus viveu o ministério dele como rabino por 3 anos só, dos 30 aos 33. O primeiro ano é o ano da obscuridade. Ninguém conhecia Jesus quase, só os seus discípulos e amigos. O segundo, o ano da popularidade. Ele era a celebridade. E o último era o ano da rejeição, quando as pessoas começam a dar um passo atrás, vendo que seguir Jesus era sinal de problema. Agora Jesus está no segundo ano e muita gente queria vê-lo. E agora os pais levam seus pequenos filhos para que Jesus simplesmente pusesse a mão sobre a vida deles, porque eles acreditavam que um homem de Deus, se impusesse as mãos sobre a criança seria abençoada. E quando Jesus está lá, os adultos tratam as crianças como nós tratamos normalmente. Criança no evento de adulto é desnecessário, tira essas crianças daqui. E Jesus, quando percebe que os pais estavam sendo bloqueados, ele chama a atenção séria dos discípulos e dizem: não barrem os donos, eles são os proprietários, abram caminho. E os discípulos, muito constrangedamente, vão abrindo o caminho, elas vão chegando. Imagine a cena, as mulheres com seus filhinhos, os pais com seus filhinhos, crianças curiosas, crianças com o dedo na boca, crianças olhando desconfiadas, crianças que correm, agarram nas pernas dele. A Bíblia diz que Jesus as abraçou. Se estamos falando de criança, é evidente que Jesus se agachou. Muito provavelmente, não vamos ser tão radicais assim, mas ele deve ter se agachado e a Bíblia diz que ele os abraçou e as abençoou. Então Jesus mostra aqui que era uma pessoa muito popular, não apenas entre os adultos. Jesus era muito popular também entre as crianças. E adultos usam filtros, né? Você está cansado de saber disso. Você está num lugar cansado, chega lá, dá um sorriso, faz aquela cara de que está super bem dormido e diz: está tudo bem, está exausto. Está com uma pessoa enjoada, chata, e você procura ser agradável, porque a gente usa esses filtros sociais. Agora, criança não tem filtro. Criança, até uma certa idade, revela tudo rapidamente. Crianças não escondem tédio. Já viu criança com tédio? Está na cara dela, no corpo dela, nos ombros dela. Criança não esconde raiva. Criança aborrecida vira à tona imediatamente. Criança não esconde ciúme. Criança com ciúme mostra logo aquela atitude. Agora, a criança também não esconde admiração. Criança, quando gosta, demonstra. Criança, quando gosta, revela. E é bonito ver isso, porque a gente percebe que há pureza naquele negócio. Quando uma criança abraça uma pessoa, quando um avô pega uma criança pequena, um neto pequeno, e o neto vem correndo e beija, ele sabe que aquele amor é desinteressado. No máximo que tem de interesse é por um pirulito, um presente, no máximo. Mas ela vem doida. E beija e fala: vovô, que saudade de você. É uma coisa que eu não sou avô, espero demorar um pouco ainda para ser avô. Estou começando a ter experiência de ter filho independente, mas eu imagino qual deve ser a alegria de um avô quando está com seu neto ou com a sua neta. Porque criança não esconde admiração. Quando ela gosta, ela demonstra. E Jesus atraía as crianças. Evidentemente que atraía porque ele demonstrava, ele transmitia amor no olhar. Ele transmitia carinho, que é o que se espera de um líder religioso. Você consegue imaginar Jesus Cristo rabugento com criança? Não combina. Quando você olha para um líder religioso carismático, ele ganha os corações dos adultos e das crianças. E eu quero fazer aqui uma conexão entre a relação de Jesus com as crianças e a nossa relação com as nossas crianças, com os nossos filhos. Eu quero aqui forçar um pouco o texto. Quem entende de homilética, de interpretação do texto, sabe que Jesus não está falando de relação pai e filho, como a gente deve amar os filhos, embora o texto diga que pai e mãe devem fazer de tudo para levar os filhos para perto de Jesus. Esse é o texto. Mas eu queria que a gente pensasse numa conexão entre a relação de Jesus com as crianças, que queriam estar perto dele, e a relação que temos nós com os nossos filhos. Independente do seu filho já ser mais velho, independente do seu filho já ter mais de 18 anos, se for o caso. Essas crianças queriam estar bem perto de Jesus, porque sentiam o amor dele, o carinho dele. E a gente precisa lutar para que os nossos filhos também queiram estar perto de nós. Nossos filhos são nossos grandes legados. É uma relação que por um lado é fácil, mas por outro é difícil. É fácil porque a gente não tem que ficar com muito protocolo social para lidar com o filho. Filho é filho, está em casa, lá ali está perto, não tem muita cerimônia. Mas é desafiadora porque a gente é responsável pela formação dessas crianças. As crianças precisam, os filhos precisam, as filhas precisam sentir em nós
o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma paz que Jesus transmitia a elas. Elas precisam sentir isso em nós. Eu quero pegar um momento desse evento de Jesus com as crianças, quando a Bíblia diz que o Senhor abraçou as crianças, antes de orar por elas, antes de abençoá-las. Imaginem a cena, Jesus está lá, um monte de criança agarrando pelas costas, crianças segurando a roupa, olhando para ele, tentando entender as coisas, e criança tem cada sacada engraçada, cada coisa. Eu lembro do Eugene Peterson, um pastor que morreu há pouco tempo, muito querido, respeitado entre os pastores, um sábio, homem de Deus, e ele tinha o hábito de dar aula para criança na igreja dele. Em muitos domingos ele descia e dava aula para as crianças lá na igreja. Ele lembra de, rodeado de crianças, tinha um grupo atento, ele contando histórias de Jesus, fazendo um esforço danado para dar aula para a criança. Dar aula para a criança é muito difícil. E ele, no final da aula, as crianças vidradas com a história de Jesus, até que um aluno olhou para ele e falou assim, depois de tudo que ele falou sobre Jesus, a observação desse aluno foi, você é careca. A criança não conseguiu prestar atenção em nada. Então estão lá as crianças querendo ouvir Jesus, querendo ver o rosto dele, sentir a barba dele. E as crianças com as intenções mais desinteressadas são recolhidas, atraídas por Jesus e estão ali porque foram levados por seus pais e gostavam. Elas não sabiam discernir direito, mas elas gostavam de estar na presença dele. E os filhos não precisam, os nossos filhos não precisam de razão para estar na nossa presença. Os nossos filhos não precisam marcar reunião com a gente. Os nossos filhos não precisam ter um motivo para estarem conosco. Eles têm que ter a liberdade e a certeza de que serão acolhidos por nós. E esse acolhimento de Jesus, quando ele abre os braços e os recebe, demonstra que ali era um lugar seguro. Nenhum pai tem medo de deixar uma criança com Jesus Cristo. Pai, você precisa deixar seus filhos com absoluta certeza de que você é um porto seguro para eles. Isso é porque o mundo é assustador, você sabe disso. Às vezes a gente bate joelho com joelho. Tem dia que não dá vontade de sair de casa. Se é ruim para a gente que já tem cabelo branco, imagina para a turma que está começando a vida. Os nossos filhos precisam entender que nós, seus pais, somos um porto seguro para eles. Eles precisam confiar em nós, não o contrário. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu não confiava no meu pai. O meu pai morreu em 2013. Quem é dessa igreja sabe que a minha relação com meu pai nunca foi uma relação boa. Inclusive, é o capítulo mais importante do meu livro. É o penúltimo capítulo, a relação do homem com seu pai. E lá eu conto um pouco da minha história. Eu não confiava no meu pai. Cresci aprendendo a desconfiar dele. Ele batia na minha mãe, botou arma na cabeça da minha mãe. Eu tive que dormir agarrado à minha mãe para ele não continuar batendo nela. Então, as minhas memórias mais infantis em relação ao meu pai são muito ruins. Eu tenho poucas memórias boas, eu tenho algumas. Mas eu aprendi a não confiar nele. Isso foi muito ruim. Foi muito danoso para a minha alma. Porque tudo que eu queria era usufruir o meu pai. Por exemplo, eu nunca falei abertamente com meu pai sobre o meu progresso financeiro. Embora quisesse muito. Existia dentro de mim um desejo enorme de dizer ao meu pai o quanto eu estava evoluindo. Por que eu não falava sobre o meu progresso financeiro com meu pai, que era separado da minha mãe há muitos anos? Porque eu tinha medo que ele entendesse que pelo fato de eu estar me mantendo, ele poderia cortar a pensão dela. E ela padeceria por causa de uma notícia que eu queria compartilhar com ele. Então, eu nunca informava detalhes sobre a minha vida, embora eu quisesse, porque eu não confiava no meu pai. Quem me conhece de perto sabe que uma das paixões da minha vida é carro. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por carro. Há uma semana e meia ou 2 semanas atrás eu estive em São Paulo no Salão do Automóvel. Foi a realização de um sonho. Eu nunca tinha ido a um salão do automóvel e vi lá carros maravilhosos, um evento incrível. Eu adoro carro. Desde cedo sempre gostei de carro. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu me lembro que uma das coisas que eu mais desejava era meu pai me chamar para lavar o carro dele. Eu queria muito lavar o carro do meu pai. Porque era uma maneira de eu me conectar a algo que ele também gostava. Meu pai amava carro. Eu me lembro que quando lançou o Del Rey, lembra do Del Rey? Quem lembra do Del Rey? Era um carraço. Era um carraço, Del Rey. Meu pai sempre teve carro. Meu pai foi um médico que teve muito dinheiro.
Morreu e graças a Deus deixou herança. Pelo menos isso de bom ele deixou. Falando isso para vocês de todo carinho. Valeu mais morto que vivo. Então, foi um médico, teve casa de saúde, se fez como homem, esse é o mérito dele. Veio do Ceará pobre e prosperou como médico, como cirurgião. E deixou, graças a Deus, a minha irmã com herança. Agora, eu não confiava nele e eu queria muito, aos 15 anos de idade, que ele me chamasse para ir na casa dele, lugar ao qual eu não tinha acesso, porque eu não podia entrar na casa dele, que a mulher dele não deixava. Eu queria que ele me chamasse para ir ali no Engá e lavar o carro dele. Era doido para fazer isso. Ele nunca fez isso. E eu me lembro que eu falei Del Rey, que você está falando de Del Rey. Porque eu era pequeno, eu devia ter 8 anos de idade. Meu pai apareceu com Del Rey, levou a gente para andar. Naquela época, banco da frente sem cinto de segurança. Eu estava na frente, segurando no console. Já me lembro de ter andado num Fusca com meu pai. Ele fez uma curva, a porta abriu, eu quase voei do carro. Ele bateu a porta e a gente seguiu feliz da vida. Era loucura. E eu me lembro que ele falou assim: filho, olha que carro maravilhoso esse Del Rey. Eu falei, eu não gostei não, eu quase apanhei. Ele nunca me bateu. Ele nunca me bateu. Fisicamente. Me bateu muito com as palavras. E o que é muito pior, ele era apaixonado por carro, e eu herdei isso dele. E tinha orgulho de ter esse mesmo gosto. E queridos, quem me conhece sabe, não faço porque meu prédio não permite, mas adoro lavar meu carro. Adoro lavar meu carro, é uma terapia para mim. Só que o meu prédio não permite, por economia, uma série de coisas. Amo cuidar do meu carro e gosto de passar meus carros para os meus amigos, que vão conseguir ter um bom negócio, porque vão comprar um carro bem conservado. Sempre, preste atenção, que eu trocava de carro, eu ficava doido para ligar para o meu pai e dizer: pai, eu vou te buscar aí para a gente dar uma volta no meu carro novo. Porque eu queria com isso dizer para o meu pai: pai, eu estou vencendo na vida honestamente. Honestamente. Só que eu nunca tive coragem de buscá-lo com um carro trocado, porque eu temia que ele cortasse a pensão da minha mãe. Porque ele tinha feito isso covardemente, cortou pela metade, sem aviso prévio, e a gente ficou sambando para sobreviver. Deu o endereço errado para o advogado, fomos citados, não aparecemos, perdemos de WO porque o endereço era errado, e ele sabia onde a gente morava. Eu não confiava no meu pai. Faltava confiança. Por exemplo, eu sempre quis dizer para o meu pai: pai, eu ganho tanto por mês, e com isso eu sustento com dignidade a minha esposa e os seus netos. Porque eu acho que a maioria dos filhos querem mostrar para os pais que estão voando sozinhos, que estão conseguindo vencer na vida. Eu nunca tive confiança para dizer isso para o meu pai, porque eu não confiava no meu pai. Pai aqui presente, você precisa ser um abrigo para o seu filho. Porque pode ter certeza, teu filho vai chegar aos 70, e se você estiver vivo, ele vai te procurar para pedir conselho. A gente vai procurar o nosso pai velho, se ele estiver vivo. A gente vai dizer: pai, eu não sei como lidar com a minha esposa. Eu não sei como cuidar do meu filho. Como é que você fez? Ou, só me ouve, pai. Em nome de Jesus eu digo que você busque ser para o seu filho ou para os seus filhos um lugar seguro. Seus filhos precisam entender que você é o amigo mais leal que o mundo pode lhes oferecer. Amém? Segundo, o homem que agrada a Deus trata as mulheres com honra. Olha que coisa interessante aqui, tudo isso aqui é exemplo de Jesus. O homem que agrada a Deus não apenas cuida bem dos filhos, das crianças, mas o homem que agrada a Deus trata bem, com honra, as mulheres. E aí eu vou ler um outro trecho da Bíblia, que é uma outra passagem da vida de Jesus. Mateus capítulo 28, Pablo vai projetar, diz assim, de 8 a 10. As mulheres, no caso eram 2 Marias, saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos. O que elas tinham visto? O túmulo vazio. Tinha visto 2 anjos que disseram a ela: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E elas ficaram doidas. E olha o que acontece. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. Os anjos disseram o seguinte: vão para Galileia. Ele mandou vocês encontrarem Jesus
o encontrá-lo lá na Galileia. Jesus tinha morrido e sido sepultado na Judéia, e agora eles tinham que fazer uma viagem de 2 dias ou 4 dias, se fosse por fora de Samaria, para a região norte, para a Galileia. Os discípulos estavam aguardando, então, a sua ressurreição com pouca fé. E aí, então, elas têm essa emoção. Por quê que eu estou falando isso? Porque Jesus morre numa sexta. Sábado, o judeu não faz nada. Quem viaja para Israel sabe que sábado não tem assessorista em elevador, que os botões não podem ser apertados no hotel. O elevador fica subindo e descendo sozinho, parando em todos os andares, porque ninguém pode apertar botão, porque isso significaria trabalho. Então, sábado, até hoje, em Israel, é assim. Elas não podiam limpar o corpo de Jesus. Jesus foi cortado ao lado, foi pregado na cruz. O corpo está com aquele sangue todo endurecido. Quem já viu o cadáver largado por depois de algumas horas, aquele sangue fica todo petrificado. Jesus estava todo deformado, desfigurado, estava destruído. E agora, elas vão lá para limpar o corpo de Jesus. Chegando no domingo, então, logo de manhã cedo, elas têm a visão dos anjos. E continua o texto. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Vamos aqui pensar no evento. As mulheres estão com adrenalina da cabeça aos pés. Deviam estar tremendo de descarga de adrenalina. E de repente elas encontram com Jesus e ele diz o seguinte: não tenham medo, eu voltei à vida, vão dizer aos discípulos que eles me encontrarão lá na Galileia. Nos dias de Jesus Cristo, querido, as mulheres não eram contabilizadas em censos demográficos, tá bom? As mulheres não eram contadas. Não tinham direito também a pedir divórcio. Mulher não podia pedir divórcio, ainda que apanhasse, ainda que fosse traída, ela não podia pedir divórcio. Podiam ser mandadas embora pelo marido por adultério ou por não ser uma boa cozinheira. Há relatos de mulheres que foram mandadas embora porque queimavam pão demais de manhã. Não podiam também trabalhar fora de casa, ou seja, elas eram completamente dependentes desses homens. Se fossem mandadas para fora, sem que houvesse uma família que as amparasse, só lhes gestaria prostituição, para não morrerem de fome, porque ela não poderia trabalhar fora. As únicas mulheres que trabalhavam fora em Israel eram prostitutas. As mulheres dos dias de Jesus não podiam continuar a estudar após os 12 anos. Por que 12? Porque aos 12, provavelmente, o período da menarca, a primeira menstruação, ela se tornava mulher porque se tornava fértil. Então, a partir dos 12 anos, ela era tida como potencial esposa. Por isso que elas casavam cedo, bem cedo na vida. Os homens tinham essa mudança aos 13. Aos 13, eles participavam de uma cerimônia que vocês já devem ter ouvido falar, Bar Mitzvah. Bar é filho, mitzvah, lei ou mandamento. Bar mitzvah significa filho do mandamento. Nessa ocasião, os meninos dizem: a partir de agora eu sou responsável pela lei, eu sou um filho da lei, meu discernimento vai ser dirigido pela lei. Eles usam lá aquele negocinho com caixinha preta aqui, perto da cabeça, e uma caixinha preta no braço, perto do coração. E ali dentro está, entre aspas, a lei de Deus. E com isso ele quer dizer que os meus pensamentos, os meus sentimentos vão ser harmonizados pela Torá, pela palavra de Deus. As meninas, esse bar mitzvah acontece há 2000 anos. O das meninas é bat mitzvah, que significa filha da lei. Esta cerimônia tem só 70 anos, porque até então as mulheres não podiam aprender teologia. Então vejam, a partir dos 12 anos, as meninas não podiam aprender mais nada sobre Deus. Só os meninos que depois dos 12 quisessem se tornar rabinos. As meninas eram donas de casa. Vejam que situação difícil a mulher vivia. E aqui o meu ponto principal. Nos dias de Jesus, as mulheres não serviam de testemunhas nos tribunais romanos, que era o império que tomava conta de Israel. Roma era o grande império, e o que vigia sobre aquele povo era a lei romana. Eles davam espaço para uma coisa ou outra da lei dos judeus, mas o direito era romano e não judaico. E nos tribunais romanos, mulher, em hipótese nenhuma, poderia dar um testemunho válido. Juristas e juízes romanos afirmavam, que o testemunho das mulheres não tinha validade porque elas eram histéricas.
Elas eram histéricas. E o direito romano foi muito influenciado pelo estoicismo, que é uma filosofia de vida que prega a austeridade e o autocontrole. Então a imagem de um homem perfeito no estoicismo é de um sujeito que perde um filho, mas não chora. É treinado desde cedo a tratar o luto de um filho da mesma forma que trata a quebra de uma caneca, com total impassividade. Então uma mulher era considerada histérica, e por isso não podia testemunhar nos tribunais dos juízes romanos. Nenhum juiz romano aceitaria o testemunho de uma mulher em seu tribunal. Vale dizer que o direito romano era o mais avançado do tempo. O direito romano, por sua vocação internacional, se tornou a base do nosso direito, inclusive. Os advogados aqui sabem disso. Na minha época, eu estudei direito romano um pouquinho, mas acho que hoje nem se estuda mais, né, Amós? Estuda? Então tá. Então estuda. Então, queridos, vejam a importância desse direito. Os romanos tinham um grande orgulho do seu direito. E eram mesmo orgulhosos, era motivo para orgulho. Os tribunais romanos tinham uma pompa enorme. E os juristas romanos tinham uma proeminência social gigantesca. E agora, essas duas Marias testemunham o evento mais importante da história humana. Para um cristão, não há evento mais importante na história humana que a ressurreição de Jesus Cristo. O seu nascimento também foi, mas a sua ressurreição é muito marcante. Essas duas Marias vivenciam o evento mais importante da história humana, a ressurreição de Jesus. Após tomarem ciência de que era Jesus, elas ouvem da boca de Jesus o seguinte: vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Olhem para mim. O testemunho mais importante da história humana foi transmitido a homens por duas mulheres. O que Jesus está fazendo aqui é um ato político de grandeza. Jesus, como nós sabemos, é o juiz dos juízes. Não é assim, queridos? Não é assim que a gente entende? Não há nenhum juiz acima dele. Ele é o único juiz que consegue levar em consideração as intenções dos corações. As sentenças do tribunal de Jesus Cristo são absolutamente perfeitas, porque ele tem acesso a todas as informações. Ele sabe exatamente quantos quilos de verdade uma palavra tem, quantos quilos de sinceridade uma pessoa pode transmitir, e por isso a justiça dele é perfeita. Jesus é, portanto, o juiz dos juízes. E como juiz do céu, ele corrige o tribunal mais alto da terra, o romano. No tribunal romano, mulher não podia dar testemunho porque era histérica. No tribunal de Jesus, elas são as portadoras do testemunho mais incrível que este mundo já teve. Por isso eu estou dizendo que o homem que agrada a Deus é como Jesus, que trata a mulher com honra. E ele ainda diz: vocês vão dar a direção. Os discípulos estavam se comendo de agonia, porque queriam ver Jesus Cristo. E ele aparece para as meninas. Poderia ter dito isso pessoalmente para os irmãos. Por que ele não fez? Porque ele tinha os planos dele. E ele mata a curiosidade apenas dessas mulheres. Por que eu estou dizendo, queridos, que as mulheres têm lugar de honra no reino de Deus? Porque nossa formação nos ensinou que o homem pode trair a mulher sem perder o amor por ela. Cansei de ouvir homem dizendo: eu traio minha esposa, mas eu ainda amo. Não dá, queridos, para acreditar. Inverte a história. Pede para sua esposa, imagina a sua esposa dizendo: olha, eu traio o meu marido, mas eu sou apaixonada por ele. Dá para engolir uma coisa dessa? Você engole? Não dá. Alguém falou: nossa, aqui não aguento. Você imagina a sua mulher debaixo do sujeito, gritando de agonia, chegando em casa e diz: amor, eu te amo. Mas a nossa sociedade ensinou que os homens conseguem ter essa habilidade magnânima de trair e continuar amando. Isso é um ensino. Eu estou dizendo que, para nós, mulheres têm lugar de honra no reino de Deus e na vida, porque a nossa formação nos ensinou que é mais fácil para a mulher perdoar uma traição. Mulher perdoa mais fácil, homem que é mais difícil. A gente dá isso por certo sem questionar. E se aqui dentro tem homem que tem filha, mulher,
A gente tem que pensar muito mais seriamente sobre isso. Nossa formação nos ensinou que nós podemos ganhar nossas discussões com as nossas mulheres gritando, intimidando-as. Nossa educação nos ensinou que a mulher não pode se meter em nossos planos. Mulher não dá opinião na minha vida. Estamos abrindo mão de muita sabedoria, porque a maneira dela ver as coisas é diferente da nossa. E elas podem nos ajudar muito. Nossa educação nos ensinou que é vergonhoso para um homem seguir os conselhos de sua esposa, encolerado. Você é um sujeito submisso, e a gente vai se deixando levar por essas acusações juvenis. Jesus jamais tratou as mulheres assim. E olha, eu estou falando para amigos que eu amo, e que eu sei que só estão aqui porque querem ser parecidos com Jesus Cristo. Você poderia estar em casa, você poderia estar matando, poderia estar roubando, mas você vê a igreja. E se a gente vem para cá, é para malhar a alma, é para suar a alma, e é para levar a sério, é olhar para Jesus e dizer, eu quero ser igual a Ele, custe o que custar, porque se você continuar apostando no que sempre apostou, é aí que você vai chegar. Agora, se você quer uma vida diferente, aposte em coisa diferente, aposte em ser como Jesus foi, que cuidava muito bem das crianças, portanto cuide de seus filhos, e cuidava com muita honra das mulheres. Jesus jamais tratou as mulheres de maneira desrespeitosa. Se a gente quer ter a bênção de Deus, amanhã você talvez tenha negócio para fazer, trabalho para realizar, e você sai de casa dizendo, Deus vem comigo. Você pode contar com a bênção de Deus se for obediente a Ele. Não seja supersticioso, achando que basta você fazer 3 coisas que faz sempre. Antes de sair de casa, eu ponho a mão na Bíblia, eu faço assim, eu faço uma oração rápida e faço sempre essas coisas, Deus vai me abençoar. Não seja supersticioso. À noite eu oro, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Amém, Jesus querido. Era a oração que eu fazia antes de me converter. E achava que estava protegido com aquilo. Até que eu entendi que é um caminhar, que é uma parceria, que é uma relação de amizade, em que ao longo do dia eu vou me tolindo, eu vou me adequando, eu vou me esforçando para ser como filho dele, e aí então eu digo, Senhor, me abençoe, não pelo que eu fiz, me abençoe pelo que eu sou aos teus olhos, eu sou teu filho, e eu sou muito agradecido a ti por tudo que o Senhor fez por mim. E aí você vai contar com um parceiraço, que é Deus, um parceiraço. Aí você vai ver que aquelas portas que não se abriam, vão se abrir. Você vai perceber que aqueles desafios que antes eram imensos vão se realizar na sua vida. E você vai perceber que a vida vai ficando mais leve. Você quer ser um homem que agrada a Deus? Só você? Um falou amém. Amém. Falou até com medo. Vocês querem ser homens de Deus? Eu quero. Eu quero. É por isso que eu estou aqui. E muito feliz. Fiquei muito honrado com o convite do Roberto. Muito feliz mesmo. Muito orgulhoso de ver que isso aqui aconteceu muito bem ao longo do ano. Já tinha acontecido ano passado. Muito feliz com as notícias de retiro e muito animado para o que vem, para o ano que vem. A Plena precisa de homens de Deus. Quando homens se juntam, eles fazem guerra. Quando homens se juntam, eles conquistam países. Quando homens se juntam, eles constroem cidades. Quando homens se juntam, eles derrubam reis iníquos. Quando homens se juntam para fazer a coisa certa, eles fazem um estrago. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se juntar para mudar a nossa cidade, para ajudar a nossa cidade. E cada um de vocês representa um setor dessa cidade. Cada um de vocês é um missionário nesse lugar da cidade. Jesus precisa ser a nossa referência. Portanto, saiam daqui dizendo, Jesus, eu quero tratar melhor meus filhos. Me ajuda nesse desafio. Eu não tive boa referência. Eu não sabia como fazer. Fala aqui alguém que não tinha boa referência. Com 9 anos, 8 anos eu dizia, eu vou ser um pai diferente do que meu pai foi para mim. Teve um pai ruim? Seja diferente. Já te ajuda. Faz como eu fiz. Pega o pai ruim. É isso que ele faz? É aquilo que eu vou fazer. Já ajuda. Se teve um pai maravilhoso, meio caminho andado. Mas se esforce para cuidar bem de seus filhos, para que eles corram para os seus braços, não para serem infantilizados, mas para se sentirem seguros no peito de um homem mais maduro, nos braços de um homem mais maduro. E cuide bem das suas mulheres. Só uma, tá? Mais de uma dá trabalho. Eu botei as mulheres porque estamos em grupo aqui. Tenha juízo. Cuidem bem.
A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, estou fechando para acabar logo, você vê, acabou, não tem mais. Joga fora. O apóstolo Pedro falou o seguinte: vós, maridos, tratem vossas esposas como o vaso mais frágil da casa, com delicadeza. Mulher a gente trata como se fosse cristal e não titânio. Nossa esposa tem que ser tratada com doçura, não é frescura. Mulher gosta de homem firme. Mulher gosta de homem, não de menino. Agora a mulher gosta de homem que trate-a com delicadeza, como a gente trata um copo frágil. É isso que Pedro está falando. E ele diz, se você não fizer isso, suas orações não passarão do teto da sua casa, para que as vossas orações sejam ouvidas. Então, queridos, não adianta pedir a bênção de Deus se a gente cuida mal dos filhos e se a gente cuida mal da esposa. Esse é o momento da gente orar. Eu quero pedir a Deus a bênção dele. Vamos baixar nossa cabeça, vamos pedir a Deus a sua bênção. Senhor, nós somos homens imperfeitos. Fomos criados por homens imperfeitos. Estamos rodeados de homens imperfeitos. E por isso nós erramos. E assumimos os nossos erros com os nossos filhos, com as nossas mulheres. Assumimos que poderíamos ter sido pais melhores para os nossos filhos e as nossas filhas. Assumimos que poderíamos ter sido maridos melhores para as nossas esposas ou ex-esposas. Mas nós estamos aqui, não apenas reconhecendo o que se passou, mas pedindo ao Senhor que nos ajude a mudarmos essa situação. Queremos ser para os nossos filhos um pai melhor a partir de agora. E queremos ser para as nossas esposas ou ex-esposas homens melhores. Pessoas tratáveis. Pessoas que se encontraram com Jesus Cristo e que se dobram a Ele. E nós contaremos com a Tua bênção, nós contaremos com o Seu empoderamento, nós contaremos com a Sua força que nos vem pelo Espírito Santo. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, derrame-se no coração de cada homem aqui. Dê força a cada homem aqui, dê coragem.